É, Amados ouvintes da palavra de Deus, quero dizer que lá no céu não vai ter tribunal de Cristo a respeito do que fazemos ou deixamos de fazer na carne. Porque o tribunal é aqui na terra, carnalmente falando. E vence quem tem mais conhecimento, quem tem mais sabedoria, quem está no poder, é quem tem a vitória. Quem está por fora, quem tem menos poder, é, é, é o perdedor. Mesmo tendo conhecimento de tudo, mas ganha quem tem mais técnica, tem mais advogado, quem tem mais sabedoria, que consegue cobrir a minha sabedoria. Então, aqui na terra, o que se é feito é julgado aqui na terra. Quanto aos pastores que cobram dízimos e oferta e que diz que o devorador vai na casa do camarada se não der o dízimo e a oferta, é tudo que você faz aqui na terra e que é contra si mesmo e que é contra os seus irmãos, isso não vai ser discutido no céu não. Quando você sair dessa terra aqui, você nem vai se lembrar mal o que aconteceu aqui na terra. Nem você, nem eu, nem o pastor, nem ninguém vai se lembrar o que aconteceu na nossa vida carnal. Ninguém, quando sai daqui, vai ser julgado no tribunal de Cristo pelas suas ações aqui na terra. Ninguém. Porque Cristo, quando veio, ele veio resolver esse problema. Então, ele não foi à toa que ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu pelo pecado do judeu. Porque quem pecou foi o judeu. Quem pecou foi o povo lá em Jerusalém. Não nós aqui no Brasil, na Checoslováquia, nos Estados Unidos e gentil. Gentil não cometeu nenhum pecado. Quem cometeu o pecado foi o Adão. Então as consequências veio para aquela época. E aí Jesus disse lá no Éden: da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. Então exatamente foi isso que aconteceu. Ele veio, derramou seu sangue, julgou nação, tribos e língua, e subiu aos céus, depois de ter ressuscitado, subiu aos céus, tranquilo. Os que ficaram aqui na terra, todos que ficaram aqui na terra, foram lavados, remidos, justificados, perdoados pelo sangue de Cristo. Então nenhuma condenação mais há em ninguém que vive na face da terra. Você pode ser espírita, pode ser católico, pode ser kardecista, pode ser maçom, você pode ser o que for. A religião que você entender que é a certa. Porque há muitos problemas de religião que as pessoas pensam que a religião A é a que está certa, a religião B é a que está certa, a religião C é a que está certa. Quem vai para o céu é a igreja fulano e tal, quem vai para o céu é a igreja fulano e tal, mas todo mundo vai morar no céu. Porque Jesus deu um brado lá na cruz do Calvário e disse: está tudo consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O velho tempo se rasgou de alto a baixo. Tudo que era lei e mandamento foi cumprida. Sendo por ver sua lei cumprida, acabou. O pecado chorou. O pecado entre todas as nações, tribos e língua. Jesus veio buscar e salvar a todos que se encontravam perdidos. E todos estavam perdidos, segundo a palavra de Deus, por causa do Adão. O Adão cometeu o erro de ter comido do fruto, e segundo os próprios homens que criaram essa situação. E aí não há mais condenação para ser humano nenhum, porque o sangue de Cristo libertou o povo de Israel, que vivia na escravidão, segundo o pecado de Adão, que é o que travava o povo nessa guerra, era o pecado de Adão. Adão cometeu um pecado e por ele veio a morte para todo mundo. Então Jesus não tirou a morte, mas perdoou carnalmente todo mundo. Porque nem naquela época nem hoje o espírito nunca foi condenado.
Tem gente que diz que naquela época, quando as pessoas morriam, o espírito ficava preso no túmulo. Então, quando Jesus veio, que morreu na cruz, derramou seu sangue, aí morreu e o terceiro dia ressuscitou, então aquelas pessoas também ressuscitaram com Cristo. E como eu não sei ler nem escrever nem nada, aí eu não posso afirmar isso, porque não vi quando isso aconteceu. Mas eu creio que Cristo, quando libertou, quando Cristo derramou seu sangue, todos que já estavam, mesmo que estivessem presos no seu túmulo, quando Jesus ressuscitou, todos ressuscitaram com Cristo. Então o pecado acabou quando Jesus disse lá na cruz: Pai, está tudo consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo, tudo que era lei e mandamento foi cumprido. Então, obviamente, o pecado não existe mais. Ou melhor, o pecado a partir daquele momento que Jesus disse isso, então deixou de existir. Então, o que se faz na carne se paga aqui. Não vai ser discutido lá no céu porque é que o pastor cobra dízimo, porque é que o pastor mente, porque é que isso ou aquilo. Não, isso não vai ser discutido lá no tribunal de Cristo, não. Para o céu não vai nada dessa discussão, né? O cara saiu daqui, o corpo vai para o pó, o espírito vai para Deus, e não vai ter esse turno no banco para discutir isso aí, não. Então, eu quero dizer a vocês que pode ficar tranquilo. Não importa a sua religião, se é evangélica, se católica, se espírita, se kardecista, se candomblessista, não importa a sua religião, ateu, a maçom, não importa a sua religião, a gente vamos entrar no céu de mão dadas, segundo o que os crentes pensam que isso vai acontecer. E por outro lado, eu vejo que após a morte, eu acho que se nós somos templo e morada do Espírito Santo, e quando nós morremos, o nosso espírito sai. E eu acho que ele ganhará outro corpo para voltar a ser templo e morada do Espírito Santo. Não estou categoricamente afirmando isso, mas é o que tem na minha mente. Que quando a pessoa morre, troca de corpo. Já tem outra criança e esperando um espírito e vai o seu espírito para lá. Então, reencarnação. Não sei quantas vezes você vai reencarnar, não sei se isso está certo ou está errado, mas é o que eu tenho em mente isso. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, quando a gente morre, perde. O Espírito Santo perde aquele templo, mas já tem outro nascendo, então o meu espírito vai para lá e vai dar continuidade, o meu corpo em outro corpo, sendo templo e morada do Espírito Santo. Em outra criança, vou começar tudo de novo, do zero, cresço, e desde o momento que eu nasci, desde o momento que eu estou no ventre da minha mãe, o Espírito Santo já está comigo. Eu já nasço convicto que Deus já está comigo. Então, na religião que eu nasço, é que eu vou tendo treinamento, meus pais vão dizer, você é assim, você é assado, e pá. E aí eu vou decidir se eu vou seguir esse segmento que meus pais estão ensinando, ou se eu vou seguir outro segmento. É o que acontece no Brasil e no mundo, é isso. Eu nasço num lar evangélico e vejo os espíritos, vejo outras religiões, e aí eu vou decidir se eu vou seguir no segmento evangélico, se eu vou seguir no segmento católico, ou se eu vou seguir num segmento espírita, eu é quem vou decidir a religião que eu quero ficar. Mas lá no céu não tem esse negócio de vou decidir a religião que eu quero ficar. O espírito é livre. O espírito não tem nenhum pecado. Então o espírito não tem nada, nenhuma condenação no espírito para prestar conta quando chegar lá no céu. Porque o espírito é de Deus e ele enviou para você. Veio perfeito e vai voltar perfeito, né? Quando um dia que o mundo deixar de existir, aí ele vai voltar perfeito. Enquanto o mundo não deixar de existir, enquanto tiver nascendo gente, morrendo gente, nascendo gente, morrendo gente, o espírito vai voltar para outro corpo. Até que um dia, que eu acredito que isso não vai acontecer nunca, porque aquilo que Deus criou é para sempre. Então, Deus criou o ser humano, é para sempre.
E como lá no Éden o Adão desafiou a Deus comendo do fruto, aí veio a morte para todos os seres humanos, né? E aí vai assim de geração a geração vai embora, vem outra geração, aquela geração vai embora, vem outra geração, e assim de geração em geração. O mundo nunca se acaba, o mundo é perfeito, nós é que somos imperfeitos. Então, por causa dessas imperfeições, é que nós conseguimos a morte, né? Nós conseguimos a morte. Mas graças a Deus que Jesus nos dá vida e vida com abundância, e cada vez que nós morremos, voltamos para outro corpo, totalmente diferente, em raças, em tribos diferentes, em país diferente. Então jamais reconhecemos quem fomos na outra vida. Então, acreditando nisso, eu quero dizer que não vai haver um tribunal de Cristo que vai julgar o pastor que cobrou dízimo, aquele que não cobrou. Essas discussões carnais vai para tudo aqui, na carne. Não vai lá para cima, não. Lá para cima, não sei quando é que o Espírito vai, porque a Bíblia diz que só quem vai lá para cima, que veio lá de cima, quem veio lá de cima foi Deus. E voltou para lá. Não sei se algum carnal vai ter o direito um dia de ir para lá. Mas a sequência é essa. Nasceu, envelheceu, morreu. Passará para outro corpo que está começando agora. Então é o que eu vejo, né? É o meu entendimento. Mas quanto às religiões, você pode estar em qualquer religião, não tem problema nenhum. Agora, existem aquelas críticas sobre as religiões, mas religiões não salvam ninguém. Quem morreu na cruz do Calvário para salvar os judeus foi Cristo. Quem escreveu a Bíblia foi o judeu. Então os judeus só ficam falando em pecado e não sei o quê. Quem inventou o diabo foi o Constantino, que estava perdendo em Roma. Aí juntou-se a lei católica e aí criou o diabo e pronto. Quem não acreditava era morto na fogueira da Inquisição. E quem acreditava sobrevivia. Então até hoje é assim. A turma ameaça com o diabo, porque o diabo, se você não aceitar Jesus, o devorador vai na sua casa. Se você não devolver 10% do seu salário, ladrão, esse ladrão não vai entrar no reino de Deus. E com esse jogo de cintura, os pastores conseguem driblar todo mundo e pegar o dinheiro das pessoas. E as pessoas, se não der, não é auxiliar, não é diácono, não canta no conjunto, não canta no coral, não canta naquele negócio que a gente fica fazendo no meio da igreja, não vai para ser nada na igreja se não der os 10% do seu salário. Então dizem que Deus vai levantar a mão. Quer dizer, são tudo críticas contra aqueles que não querem dar o dízimo. E não é obrigado a dar dízimo. Dê com alegria, para dar com alegria 10% do seu salário, e ainda tem um trízimo, ainda tem inventaram até uma ossada, né? Inventaram agora, tem que ter uma oferta ossada. Isso é tudo coisa do homem, que não tem futuro para o céu. Não, isso tudo acaba aqui. Não tem nenhuma discussão disso lá no céu, não.